Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao nosso último editorial do dia. Gratidão por ter ficado conosco durante o dia todo, acompanhando as informações, acompanhando as notícias. E a gente já começa esse editorial falando do Flávio Dino e da ida dele à Câmara. Isso gera um embate gigante ainda. Ainda vai dar muito o que falar. Lembrando que Flávio Dino, com embates à oposição, já está respondendo a 4 pedidos de impeachment. E aí, é preciso a gente entender que Dino já não tem mais um apoio do PT. Mostra que ele está enfraquecido e já não tem mais a mesma linha de poder que ele tinha quando do início do mandato. Todo aquele auê dos petistas, da ala da esquerda, parece que já não está dando resultado mais. Exemplo, criação de Ministério da Segurança Pública gera divergência entre ministros e ala do PT. A menção do Lula de criar um Ministério da Segurança Pública, isso para agradar ou a ala do Centrão ou a ala do PT, mostra que Flávio Dino não vem fazendo um bom trabalho na segurança pública. E isso aí tira ainda mais a credibilidade do Flávio Dino. Matéria do jornal O Globo essa aqui. A reboque da onda de violência que assola os estados como Rio de Janeiro e Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tirou da gaveta a promessa de criação do Ministério da Segurança Pública, feita por ele na campanha do ano passado e que divide ministérios, ou os ministros. O titular do Palácio do Planalto afirmou nesta terça que está avaliando a medida defendida por uma ala do PT, mas que enfrenta a resistência do titular da Justiça, Flávio Dino. Flávio Dino não quer perder. É a chance dele ter uma visibilidade maior, ele tem pleito, ou seja, tem ambição de futuramente concorrer à presidência da República ou de que Lula o envie ao STF. Para isso ele precisa mostrar serviço. E não está agradando nem a ala petista e nem a ala mais maluca da esquerda que é marxista, que acredita no comunismo, não está contando fé em cima do Flávio Dino, não. E a ida dele lá no Congresso Nacional hoje, apesar das falas que ele utiliza, fala muito bem, o Flávio Dino, a gente tem que admitir isso, fala muito bem, usa até uma pitada muito salgada de demagogia no que fala, falou que para ele a gestão dele como ministro da Justiça está intacta, perfeita. Não é o que os números, não é o que o resultado que a gente sente, nós como pagador de impostos sentimos. O Silvio Navarro fez um comentário que vale a gente parar para analisar um pouco. O Silvio Navarro, que é comentarista político, disse o seguinte: você acha que ele sai do ministério? Qual é o futuro do Flávio Dino? Porque ele comenta o seguinte: Dino deu sinais claros, hoje na Câmara, de desgaste no cargo. Não tem apoio nem do PT, ainda tem a KGB do governo, mas se um dia voltar para o mandato no Congresso, terá vida dura. E é isso que a gente imagina. A última ida do Dino no Congresso foi alvo de várias matérias da imprensa, um auê, deu um show em cima da oposição. Dessa vez não, nem a imprensa deu moral e viu que é muita demagogia para pouco resultado. Esse é o fato. Então, não agradou nem um pouco, e nem a imprensa que dessa vez não soltou aquele quantidade de notas, Dino humilhou a oposição, nada disso. Dessa vez foi uma passagem mais neutra, vamos dizer assim, com menos matérias veiculadas, e a gente sabe que depois da própria Folha de São Paulo dizer que Flávio Dino apresenta medidas que são uma espécie de placebo, ou seja, sem resultado efetivo, a gente vê que até a mídia já não está dando moral mais para Flávio Dino, que é uma boa notícia para a oposição. Vamos falar de Tarcísio de Freitas. Alô, paz! Já não era sem tempo, né, Tarcísio? Governo de São Paulo contrata 1.000 seguranças privados para escolas estaduais. Alô, pais, marquem os amigos que têm filhos em escolas estaduais. A partir dessa semana, as escolas estaduais de São Paulo passam a contar com uma iniciativa para reforçar a prevenção de episódios de violência. A Secretaria de Segurança de Educação do Estado de São Paulo, a SEDUC, vai contratar um total de 1.000 seguranças privados que atuarão em unidades da capital, interior e litoral paulista. Até sexta-feira, 774 vigilantes iniciam a prestação dos serviços nas escolas. Já não era sem tempo
É uma boa medida, é uma boa notícia que a gente recebe aqui, mas efetivamente tem que colocar em prática e não pode ficar só no discurso. E a gente vai estar acompanhando aqui, tá bom? Vamos lá. Outra notícia aqui, matéria agora do O Antagonista. Após liberar a Caixa ao Centrão, Lira confirma a votação do PL das offshores. O bom e velho toma lá da cá. Lula exonerou a Rita Serrano e em seu lugar entrará o técnico de carreira Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicado pelo presidente da Câmara. Pessoal, eu estava acompanhando hoje uma postagem do Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira é de esquerda. E aí, a postagem dele, os comentários, a própria postagem dele, o clima é de velório. Ele já começa o editorial dizendo assim, olha gente, perdemos. Nós fizemos muita pressão para que Lula mantivesse e não entregasse a Caixa Econômica para o Centrão. Entregou. Loteou os cargos. Os comentários eram de desespero. Muitos comentários que eu vi de gente de esquerda eram, por que não escolheram Ciro Gomes? Lula tá errado. E aí a gente vê que Lula tá perdendo todo dia uma legião de apoiadores, influenciadores digitais e pessoas de peso, inclusive dentro da própria esquerda, como é o caso do Eduardo Moreira, que é muito reconhecido, é um cara que a gente tem que citar como uma pessoa que movimenta multidões, o cara foi condecorado pela Rainha Elizabeth, apostou no Lula e apostou errado, e hoje a postagem dele deixou clara, nítida, a decepção do próprio Eduardo Moreira em relação ao Lula. E aí tem a matéria aqui do Metrópolis. Lula já demitiu 3 mulheres para acomodar homens do Centrão. Pois é, até o jornal Metrópolis já está batendo em cima disso, né? Com a dispensa de Rita Serrano da chefia da Caixa Econômica, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu até agora 3 mulheres em cargos públicos de liderança de primeiro escalão para acomodar os homens indicados pelo Centrão. Rita será substituída por Carlos Vieira Fernandes, apadrinhado pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira. E aí a gente começa a perceber que a cada ação do Lula, a cada medida que o Lula utiliza, ele vai perdendo mais apoio. Outra que, enquanto ele mais insiste nisso, mais a sua, vamos dizer assim, a sua suposta reputação ante aos petistas vai caindo, o apreço do Lula, é a insistência do Lula em bater no Benjamin Netanyahu e em Israel. Depois da gente ver tudo que Hamas fez, o Lula apostando nessa de eu vou bater em cima de Israel, Israel tem que parar de atacar, mostra cada vez mais que o Lula tem um lado, e sempre o lado do Lula está sendo questionado porque está indo pelo lado errado. Na guerra da Ucrânia, todo mundo viu que ele é pró-Rússia. Na guerra de Israel, todo mundo vê que ele é pró-Palestina e passa pano para Hamas. E aí as falas dele agora foram péssimas. Matéria do Antagonista, Lula disse: não é uma guerra, é um genocídio. Segundo Lula, ele não entende como é que alguém continua numa guerra como essa, que mata crianças, e não sabe como essa pessoa pode ser considerada humana. Falando de Benjamin Netanyahu, falando de Israel. Parece que Lula esqueceu, parece que Lula já não tem mais em mente quem é e o que faz o Hamas. Por que Israel está contra-atacando? Enquanto terroristas do Hamas estiverem de pé, Israel está em risco. São os novos nazistas. É um novo grupo que não se importa nem um pouco, mas nem um pouco com a vida alheia. É um grupo terrorista. Eu mostrei para vocês aqui no último editorial que as ordens eram para manter a bateria do celular carregada para filmar o maior número de corpos possível quando eles atacassem Israel. Isso não faz sentido. Vamos falar de Alexandre de Moraes agora, a matéria da Gazeta do Povo. Eu estou fazendo a cobertura completa. Desde que estourou esse caso do Alexandre de Moraes, lá em Milão, na Itália, né? Lá em Roma. E assim, a gente está acompanhando cada detalhe. E agora, saiu uma nova matéria que eu achei muito interessante. Empresário usa a mesma defesa de Lula para questionar a investigação da PF sobre briga com Moraes. O cara é bom. Eu adoro olhar a análise,
fazer análise das defesas dos advogados. Eu achei excepcional, o cara é bom. O que ele fez? Ele usou os argumentos do Lula para ver agora como é que vai ser. O STF vai rebater os próprios argumentos do Lula? Isso é interessante da gente observar. Presta atenção. Lula utilizou como argumento a cadeia de provas que foi utilizada no caso da Odebrecht, onde ele conseguiu a anulação dessas provas. Ele falou, mas será que essas provas não têm um risco de ter sido editadas? Quem foi que teve com essas provas? Na mão de quem passou? Como essas provas estão sendo armazenadas? Onde elas estão armazenadas? Isso não está claro nos autos. E se não está claro no processo, quer dizer que essas provas são viciadas. Ou seja, por 5 vezes ele pediu para ver as provas. O STF negou, o Toffoli rejeitou. Toffoli é o cara que rejeitou as provas do Odebrecht. Vai mudar de posicionamento para beneficiar Moraes? Se sim, escancara aí uma hipocrisia sem precedentes. Se não, ele consegue fazer uma defesa bem feita. Então, achei bem interessante. Vamos falar sobre um caso aqui bem interessante. Homem é preso em flagrante por tentar incendiar a igreja da Candelária. Com ele foram apreendidos coquetel molotov, uma garrafa de plástico com querosene, além de isqueiros. A ideia dele era botar fogo em tudo. E aí ele saiu, durante o período, com gritos, pró-Hamas e dizendo que a Igreja Católica já queimou muita gente. Então que agora também ele tem que retribuir, refazer isso. Ou seja, há vinculações, há uma suspeita, e até o Alexandre Freitas escreveu aqui, hoje pela manhã, agentes do segurança, presidente do centro, prenderam um militante. A palavra que o Alexandre Freitas aqui usou, eu detesto, débil mental, tá? Eu detesto quando alguém usa esse tipo de palavra, mas um militante de esquerda que tentou incendiar a igreja da Candelária. O criminoso disse ser apoiador do Hamas e alegrou que a igreja já queimou muita gente. Pelo menos agora vai militar em uma cela em Bangu. Tá, eu critiquei aqui sobre o fato dele ter chamado o militante de esquerda de débil mental. Por que eu critiquei? Eu sou pai de uma menina autista. E aí, a minha esposa é estudante de psicologia. E eu, como eu fiz psicologia jurídica na faculdade, eu estudei muito isso e ela fica conversando comigo. E aí, antes, a forma de taxar as pessoas que tinham deficiência, uma das formas era o débil mental. Então, é uma palavra agressiva e ofensiva, inclusive para os pais, tá? É uma palavra capacitista. Utilizar pessoas, pessoas sem moral, sem pudor, um militante que sai tentando queimar a igreja, pessoa sem moral, sem pudor, e associar essa palavra, que eu não gosto, tá? Sinceramente, estou usando aqui a fala do Alexandre Freitas, não é para dar pitaco, mas eu particularmente não gosto e acho que ele errou ao utilizar essa frase aqui, essa palavra, falando o débil mental para citar alguém da esquerda ou qualquer outra pessoa nesse sentido. É uma fala capacitista, é uma fala que eu não gosto, eu como pai de autista eu não gosto. Eu acho que esse tipo de coisa, a pessoa quando ela é pública, ela comete erros, tá? Então, não estou aqui para julgar o Alexandre de Freitas, mas estou para dizer que eu não gosto, tá? Mas o principal aqui é o efeito que essa história de guerra de Hamas está trazendo. E aí, alertar o número de pessoas que são afoitas ou que são, vinculadas, nem é essa palavra que eu queria utilizar, essas pessoas que têm carinho, tem uma tendência para o terrorismo, a palavra é essa, tá? E é absurdo isso. E a gente vê que cada vez mais está acontecendo. A humanidade está ficando doente. Hoje eu vi um vídeo, procurando notícias para vocês, um vídeo de um rapaz de 20 e poucos anos, passou perto de uma senhora de 80 anos, empurrou e ela bateu a cabeça no meio-fio e ele saiu rindo. A sociedade está doente. E a gente precisa de ponderação e a gente precisa de um pouco mais de consciência para poder encarar tudo isso. Então, a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Obrigado por ter acompanhado até o final do vídeo e até o próximo editorial. Grande abraço.